Então, boa noite, pessoal. Vamos dar início à aula inaugural do curso de produção audiovisual com o coletivo Gogó. Agradeço a presença de todo mundo, principalmente dos alunos que estão aqui já de forma massiva dentro da sala. Agradeço ao Tiago, ao Ivan, à Rita, ao Marcos, né, que aceitaram o nosso convite, estão aqui, né, passando o seu conhecimento. E vou explicar um pouquinho da dinâmica, então nós vamos, ao longo da aula, disponibilizar o microfone e a câmera para quem quiser fazer perguntas, né? Elas podem ser feitas, então, por áudio ou, então, pelo chat, né? Vocês levantem a mão caso queiram que a gente libere o microfone ou perguntem pelo chat que a gente vai fazendo essa interação com a Gogó. Tá certo? Boa aula a todos. Espero que seja uma ótima experiência. Carlos, daí o Foley, tem uma pessoa que grava o Foley, porque o Foley, enquanto um está fazendo passo, o outro tem uma outra pessoa na mesa de som gravando, e daí tem toda a parte de música que a Rita vai falar, e daí vem a mixagem, que é todas essas tracks juntas de tudo que foi gravado para ser finalmente escolhido no final, assim. Então, é basicamente isso assim que eu queria expor. E só dizer que chamar mais para esse lado que de conseguir pensar mesmo em concepção e de saber criar os espaços dentro dos filmes, assim, não pensar somente numa cena. Tem que pensar nas cenas que são especiais e que podem girar a narrativa, fazer como no roteiro, plot twist, de fazer esse giro mesmo, que são as cenas que a gente chama de cenas especiais, mas tem que conseguir pensar no todo, assim, né? E eu acho que isso, o meu papel dentro desse coletivo, eu, por exemplo, me envolvo lá no projeto, lá no desenvolvimento, eu leio o argumento dele, desenvolvo, não é uma regra, às vezes é a Rita que faz, às vezes o Marcos, enfim, mas normalmente sou mais eu que faço. Então eu me envolvo por, sei lá, de 1 a 5 anos num filme, entende? Então, porque eu tô lá no desenvolvimento antes do filme ganhar um edital, e sou eu que entrego o arquivo final de som do filme condensado de 400, 500 pistas em 6 pistas que vão formar o 5 pontos para o cinema. Talvez seja importante dizer do teu papel como desenhista de som nesse caso, né? Que é uma função que assume essa responsabilidade de unir e de coordenar as equipes. Acabo fazendo essa coordenação das equipes, mas para mim, principalmente, além dessa coordenação, que é uma coisa, às vezes, meio executiva e meio chata, acho que o principal é isso, é realmente ter sensibilidade e fazer escolhas, assim. Eu queria ver se eu consigo, só por último aqui, mostrar aqui umas fotos. Deixa eu ver se tá vindo aqui. Tá vindo. Fotos. Isso aqui é um estúdio de mixagem. Tá? Isso aqui são algumas mixagens filmes que a gente fez, que eu mixei. Que é basicamente, porque tem muita gente que nunca viu, né? E são basicamente salas de cinema, como a gente vai no shopping ou vai no cinema de rua, e com uma mesa de som dentro, entende? No meio, assim. Então acho que isso aqui é a gente em Gramado posando lá, mas são basicamente para mostrar, para ter uma ideia de como é esse espaço adequado para fazer uma mixagem final. O meu estúdio ele é pequeno, é onde eu faço a pré-mixagem, que é o nosso estúdio. A gente hoje em dia tem 2 estúdios. Um estúdio em Porto Alegre, que tem 3 salas, uma minha, uma do Marcos e uma da Rita. E o outro estúdio é em Sapucaia, na casa do Ivan, que é onde ele está ali, que é onde ele grava os foleys, e é incrível, ele já vai também falar. Então só queria ilustrar um pouco, mostrando essas fotos. É isso, assim, e daí
A gente está nesse formato já faz uns 8 anos. E nesse tempo a gente fez em números longos, aí 30, 40, não sei quantos exatamente. Mas... e que daí a gente, enfim, hoje em dia a gente faz filmes, acho que mais de 50% dos filmes não são do Rio Grande do Sul, né? A gente trabalha muito à distância, como é uma realidade agora, e a gente está fazendo, está crescente pelo menos, que a gente está fazendo filmes para a América Latina, né? E é isso. Acho que dá para mandar um link ali, se alguém quiser, para ver os filmes. No nosso Instagram, Ah, tá. segue lá e dá uma olhada. Como é que é o Instagram? Gogol Coletivo. Gogol Coletivo. Gogol Coletivo. Ali no material. Tem um Linktree que eu posso colar também aqui. Que ali a gente fez uma seleção para vocês poderem ver nosso trabalho, vários filmes aí na quarentena. Alguns estão liberados, tá? E outros são em plataformas que muita gente já tem aí, NetNow, Netflix e tal, estão tudo ali. Vê se vocês curtem. Vou colar aqui. E podem acessar ali e tal. Tem um link ali que eu quero mostrar aqui, mas porque essa aula ia ser presencial, né? Mas acabou não rolando. E daí a gente ia mostrar vários vídeos e tal. E colei o Linktree ali. E tem um que é o primeiro ali, que é um making of de som de um filme bem interessante que a gente fez, que tá no NetNow também. Onde a gente fez a trilha sonora, tudo a partir gravando uma cerca de uma fazenda, assim. É bem interessante o making of. Dê uma olhada se quiserem ver agora isso. É 2 minutos, tá? É o primeiro link desse Linktree. E tem 2 minutos, é bem interessante, ilustra isso que eu acabei de falar, assim. E é isso. Felipe Diniz ali. É isso, abro o espaço para outra. Acho que de repente, não sei se é bom se alguém tiver alguma dúvida até agora. A gente ia ver o que tu acha, Luciano. A gente ia falar, tipo, eu falei assim um pouco, e abrir depois para perguntas, mas para mim tanto faz também o que for melhor, assim. O pessoal pode ficar à vontade aí para fazer perguntas, tá? Tanto pelo chat quanto se quiserem que eu abra o microfone e o áudio e a câmera aqui, só levanta a mão que eu vou abrindo, tá? Comecem a interagir que eu acho que fica mais bacana. E aí, fiquem à vontade aí, de repente, eu acho que o Marcos conseguiu, pelo celular ele tá com áudio, né? E o Ivan também. A Isabelle está perguntando aqui, ó. A Isabelle está perguntando se vocês têm uma tabela de caracterização do que seria Foley ou efeito sonoro. Eu acho que assim, o Marcos vai falar mais de efeito sonoro, o Ivan vai falar de Foley. E eu dei esse exemplo do carro e da porta do carro. Realmente as coisas podem se misturar um pouco e mais, elas se complementam, sabe? Por exemplo, assim, ó, o que se usa muito, né? Por exemplo, tem algum pedaço no filme que é ou sei lá, um filme de gênero, tem muito sangue, tem alguma coisa escatológica e tal. O Foley vai lá e vai gravar uma gosma, sabe? Vai gravar uma gosma, vai gravar um sangue, vai gravar enfim. E o efeito vai lá e vai completar isso, assim, sabe? Vai manipular esse som para tornar isso mais forte. Então, muitas vezes eles se complementam, assim. Mas é importante saber que os passos, que tudo que a personagem manipula e encosta, isso é o Foley, assim, sabe? É os passos, é a roupa. O Ivan vai mostrar ali, tu para na frente do microfone, tu grava um tecido, assim, sabe? Ou tu grava uma batidinha de uma coisa na outra, assim. Quando caminha, a mochila, carregando e tal. Acho que as coisas vão se tornando mais claras no momento que começa a decupar, assim. Dentro do Foley, acho que depois o Ivan vai falar um pouco mais sobre isso, mas dentro do Foley também tem essas subdivisões para organização, né? Total.
Então, se tem termos usados para dividir o tipo de Foley para organizar o trabalho. Quem quer falar, Ivan, do Foley? Vocês querem que eu já fale do... Pois é, eu já podia falar do Pode. Foley, já que surgiu a pergunta. Não sei, o que Eu vocês acho acham? que, não sei se a gente pode ir pela ordem também, tu falou um Eu, pouco seria, do eu acho que geral. a ordem legal seria o Marcos, talvez, porque ele começa lá no som Seria o direto. som direto pra falar Som agora. direto, pode ser. Marcos, tu tá Olá. aí? Eu tô ouvindo, só Dá uma falada sobre som direto. vocês estão me Eu ouvindo? tenho que tirar minha tela aqui. A gente tá eu tô te Acho que ouvindo, som Marcos. direto é geral. Tá, a minha câmera tá com problema, tá? Eu acho que eu vou conseguir só falar mesmo. E eu tô também com umas fotos que eu queria mostrar e eu compartilhei ali, talvez se vocês conseguirem compartilhar depois. Me manda as fotos que Eu já tô coloco aqui, baixando essas fotos. Ah, Tá obrigada. ok. Obrigado. Obrigado, Luciano. Bom, primeiro eu queria agradecer, obrigado pelo convite, Luciano, Emiliano. E, enfim, eu trabalho, né, com som direto, como o Thiago disse, e também trabalho na edição, né? Então, uma coisa que eu pensei em falar hoje, assim, é um pouco do que mudou na maneira de eu trabalhar o som direto depois que eu comecei a trabalhar com a pós-produção, né? Assim, na faculdade, que acho que é, enfim, o lugar que vocês estão, a gente teve obviamente, os dois processos, né? Tanto som direto quanto a pós-produção, edição, mas acabou que o som direto acabava sendo um pouco diferente, assim, ele acabava sendo mais pronto. A gente, enfim, gravava os filmes e o processo de edição ele não era tão separado, assim como o Thiago falou, que é a maneira que a gente trabalha hoje em dia, né? Às vezes a gente gravava o som dos filmes, o diálogo e tudo já ficava a princípio pronto, assim, né? Tanto os foleys como tal, ambientes e voz, quase tudo como uma coisa só. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar com o Thiago e com o pessoal da Gogó no coletivo, eu fui entrando nesse mundo da pós-produção, da edição, e eu fui mudando completamente a maneira de trabalhar o som direto, assim. E eu acho que é um diferencial, assim, e que desenvolve uma certa linguagem, assim, de cinema que a gente vem buscando, assim. Basicamente é isso, assim, o som direto, obviamente, o óbvio dele é sempre captar os diálogos, assim, né? Essa, obviamente, é a maior função dele, que é a linha principal, que conduz a narrativa, assim. E a gente, obviamente, faz todo o esforço para captar isso da melhor forma, assim. E hoje em dia a gente está cada vez mais, assim, pensar em trazer um material além além do diálogo e tudo mais, para poder ter essa separação na pós-produção, como o Thiago disse, poder ter a capacidade de mixar com as coisas um pouco mais separadas, assim. Então, cada vez mais eu tenho buscado no som direto gravar coisas que são muito focadas, assim. Quando eu vou gravar nas cenas as vozes, eu tento realmente captar só as vozes, e se tiver algum ambiental, eu tento eliminar ele, né? Para que a gente possa ter a voz o mais claro possível e menos ambientes, menos ruídos externos que não a voz, né? Só que ao mesmo tempo eu também preciso desses ambientes e aí de alguma forma ou de efeitos, de coisas que estão na locação, assim, né? E de alguma forma eu sempre tento achar um tempo de fazer essas gravações, né? Para poder ter esse material separado, a gente poder trabalhar essa linguagem que é, enfim, um pouco mais cinematográfica, de fato, e poder ter esse trabalho na pós-produção. Esses geralmente são os maiores desafios, assim. Aí tem umas fotos, né? Essa é a última que eu queria mostrar. Se puder, na 1 ali, por exemplo. Não sei se tem nome. Essa com o Ivan. A 1 é uma que tem um gravador ali, que é o meu kit. Mas antes...
Essa, pode deixar nessa aí, por exemplo. A outra, isso. Esse é o momento, por exemplo, em som direto, geralmente trabalho em equipe, cada filme é um filme, né? E eu tento sempre trabalhar, eu e mais um assistente ou dois, o assistente. E nesse caso, nesse filme, por exemplo, que tá aí, às vezes tem que trabalhar sozinho, assim. Então eu tava nesse desafio, assim, de realmente captar as coisas das cenas, os diálogos e as ações, e ao mesmo tempo também captar ambientes e tal. Era um filme que foi rodado no Pantanal, no Xingu, em lugares que tinham ambientes e esse material extra, assim, além de diálogos muito rico e que seria muito difícil voltar lá, né, para fazer em pós-produção. Então, eu tinha mais ou menos dois sistemas de som para gravar, assim, esse que é o sozinho para captar em diálogos, a gente pode mudar a foto, eu posso mostrar um outro. Isso. Aí é na Chapada dos Veadeiros. Aí eu tenho um outro sistema lá que está lá na frente que ele tem, que é um sistema de captar ambientes assim. E ele grava em vários canais, já abrindo assim para uma linguagem que é mais de cinema, né? Que seria o 5.1 e tal. Então eu consigo gravar separado isso, os diálogos e esses ambientes, e poder ter um material bem rico para trabalhar, assim, sempre buscando as coisas naturais das locações, assim. Eu acho que é muito importante isso. No meu trabalho eu tento fazer o que eu posso, que é buscar sempre muito material das locações e tentar usar isso e aplicar nessa linguagem que a gente usa no cinema, assim, de poder abrir as coisas para uma sala de cinema onde tem várias caixas e tal. E isso é sempre um material extra, além do som direto que a gente é acostumado a fazer, só com o microfone ou lapela, né? E, enfim, também acho que também isso acabou sendo uma busca de trabalho meu, de desenvolvimento, em função de que, enfim, acho que quase todo mundo que sai da faculdade acaba fazendo filmes, às vezes, que tem umas temáticas um pouco mais realistas, assim, e tal. E foi bastante da nossa trajetória, dos filmes que a gente fez, que vocês podem conferir vários deles no link que o Thiago vai pôr, de filmes que têm uma temática muito realista e que esses ambientes, essas sonoridades dos lugares, elas são muito importantes, né? Você depois tentar construir isso com material de biblioteca, de outros lugares, perde-se muito da veracidade, assim, do poder que essa sonoridade, essas paisagens sonoras trazem, né, para esse tipo de filme, assim, com temáticas realistas. Então a gente tenta muito, eu tento muito e todo mundo sempre buscar esse material que dá uma força, assim, para esse tipo de filme, né? Acho que tem outras fotos, assim, né? Essa foto é legal, isso dá para mostrar bem esse sistema de ambientes que a gente usa, que ele é formado com 5 microfones, né? Na sala de cinema, esse 5.1 que a gente fala, basicamente são 5 caixas, assim. Então cada microfone desse é direcionado a uma caixa dessas. Isso dá uma sensação de 3 dimensões, assim, né? Da profundidade de campo para o som. E, enfim, envolve mais, né? Um som que, além do lugar real de captar, ele tem uma realidade espacial também muito forte, assim. E que deixa muito rico o som, assim, né? Principalmente em filmes que têm essas temáticas realistas, onde a gente não é muito acostumado a escutar esses sons, assim, com um pouco mais tecnicamente espacializados e tudo mais, né? Isso acaba agregando muito valor, assim, a filmes com essa temática, né? Tem Ô, outra. Marcos, Aí acho que. ô, Fala aí, Tiagão. ô, Marcos, nossa, não quero te incomodar, só a Ana Godoy perguntou ó, qual foi a maior dificuldade na elaboração de temporada. Daí, se tiver uma foto, quiser falar dos ambientes e tal. Ah, a temporada tem algumas fotos aí, eu acho que a gente pode mostrar. Pode passar umas fotos. Mas, assim, dificuldade na temporada. A principal dificuldade na temporada, eu acho que é uma coisa que eu falei lá no início, assim. O André Novaes, que é o diretor, né? Ele trabalha muito com planos abertos, né? Muito abertos, assim. Ó, essa Então, é foto é de muito difícil. temporada, ó.
Pode deixar nessa, assim. Então, o trabalho o cinema do André é muito complexo de lidar porque tem planos muito abertos. Sempre, os quadros todos são muito abertos, assim. E o Boom quase nunca chega, assim, perto dos personagens, né? Além disso, os filmes deles também têm muito diálogo, né? Os personagens são geralmente muitos personagens, como é o caso do Temporada, e com muito diálogo, né? E essa questão do plano aberto dificulta muito porque um chega num ponto legal para o som ficar bom, assim. Então, basicamente, quase 90% do som do filme foi captado os diálogos valendo com o lapela, né? Com o microfone de lapela, que é esse microfone que a gente bota no corpo ou na roupa. E ele dá, daí, na verdade, isso que eu estava falando no início, esse som só da voz, forte, bom, bonito, e depois a gente cria os ambientes separado, né? Então o maior desafio da temporada com certeza foi esse, fazer valer todos esses sons com lapela, que é sempre a maior dificuldade quase do som direto, principalmente em um filme como Temporada, onde os atores eles caminham muito, as cenas com diálogo eram sempre com muita movimentação, assim. Então, pro lapela sempre estar valendo, não estar raspando na roupa e tal, é bem complicado, né? Esse com certeza foi o maior desafio. E o segundo, que daí é dentro dessa linguagem, foi captar, né, como tem essa foto, por exemplo, esses ambientes, essas coisas muito particulares, né, de contagem desse lugar que é onde o pessoal da Filmes de Plástico faz toda a filmografia. E eles dão, obviamente, muito valor a essas particularidades desse lugar, né? De fato, elas remetem memórias, muitas coisas, assim, né? Eu fiquei atento o tempo inteiro em gravar qualquer detalhe, assim, um carrinho de som, às vezes aquele que passa na rua vendendo um picolé, que desde a infância eles escutavam aquilo. São elementos que quando tu consegue gravar e botar no filme, eles agregam muito, né? É um valor sentimental, de memória, reforça a personagem, e às vezes tá ali quase num lugar subliminar do som, e, e já funciona narrativamente muito, muito bem, né? Então, as dificuldades eram essas, assim, minhas duas preocupações era captar esse diálogo muito bem e ter esse ambiente muito bem gravado para poder trabalhar na pós, assim, ter esse material separado e trabalhar bem. Até porque também eu não moro lá, né? Esse filme foi rodado em Belo Horizonte, né? Em Contagem, Minas Gerais. E então, para mim, eu teria gravações desses ambientes, desses lugares, lá, né? Durante as filmagens, né? Porque para mim voltar lá seria muito custoso e praticamente inviável. Então, era um desafio também conseguir gravar todos esses ambientes, todo esse material que eu queria trazer durante as filmagens, né? Que é difícil ter um tempo para gravar só som, assim. Então, acabei trabalhando em algumas folgas e tal, porque, enfim, queria gravar tudo que era necessário. Acho que tem uma outra foto bem legal do Temporada, se puder passar uma para a direita, algo assim. Essa aí também, isso é no Temporada, a Flora, minha assistente microfonista, que era de lá. Também a gente estava gravando com os ambientes estéreo. E tem uma outra foto que eu queria mostrar que é bem legal. Essa aí. Essa foto é em cima de uma laje, assim, lá, e eu gravei muitos ambientes nesse lugar e a gente realmente usou muito no filme, assim, em várias perspectivas. Para cada lado que eu apontava dessa laje, eu conseguia ambientes muito ricos e muito originais desse lugar, assim, né? Dessa cidade metropolitana e tal. E eles realmente criaram uma camada de som, ambientes e sonoros muito originais e ricos assim pro filme. Acho que foi muito útil assim, a gente ter realmente feito isso assim. Acho que é meio isso. Acho que tem umas outras fotos que eu poderia falar, que é um outro, isso, por exemplo, essa é uma foto do Raio Aquário do Emiliano, do filme do Emiliano, né? Onde também a gente, além desses ambientes e tal, também a gente faz efeitos e coisas além do som direto, esse som direto que eu falo de captar diálogo, né? São coisas extras, assim.
esse filme tinha muita cena embaixo d'água, e aí a gente, nesse caso, teria esse microfone que eu estou botando ali na cena para gravar o som embaixo d'água, assim. Que seria quase uns efeitos, e até a gente gravou uns diálogos embaixo d'água, assim. E tem uma outra foto, pode passar. Isso, esse é no filme Rifle, que acho que o Thiago falou que tem um link legal, um vídeo para vocês verem, assim, um pouco do processo que foi. E aqui, no caso, é o Ivan, que vai falar do Foley daqui a pouco, gravando efeitos do carro, né? Além de ambientes, também tem isso. Esse era um filme que tinha muita cena de carro na terra, e esse é um som difícil de fazer, de ter de biblioteca, assim. E a gente gravou durante as filmagens esses carros na terra, assim, o som do carro, né, da roda passando na terra, que é um efeito sonoro, como o Thiago tinha dito, assim, mas muito característico desse lugar, né? Esse é um outro da mesma. Então a gente gravou muito som de todos os carros, eram carros bem específicos, né? Isso também é um som adicional do som direto que é levado para pós, e quando consegue ser feito em set, agrega muito, assim, né? Eu não estou conferindo meu tempo aqui também, galera. Eu não sei se. Essa foto era também lá do filme do Pantanal, que eu fui sozinho, eu só queria dizer que aí eu consegui um assistente, né? Às vezes o pessoal te dá uma chance. Acho que é um pouco isso. Não sei se tem algo para falar, Thiago, se eu esqueci algo. Eu teria um material para mostrar e tal, mas aí como minha conexão tá complicada aqui, eu acho que a gente fica mais nisso, assim. Tá massa. Daqui a pouco a gente fala ali, a Ana Godoy perguntou esse ramo. Eu sempre achei incrível como é o mercado e como iniciar. Vamos falar isso daqui a pouco. Acho que só vamos deixar também a Rita e o Ivan fazerem a fala deles, né? Agora o Ivan pode falar sobre Pode ser. Foley? Pode ser. Estão me vendo aí? Estão vendo o estúdio? Vamos. Sim, Tá. Bom, primeiro eu acho que agradecer a oportunidade que a Uniriter deu e ao Emiliano, essa galera que está organizada assim para sempre trazer um conteúdo massa. Bom, o Thiago já deu uma introdução assim de como funciona o Foley, de como é essa relação do Foley. Tem vários artistas de Foley que têm conceitos e tal. Para mim é mais uma coisa do som gerado por pessoas humanas num filme, ou um animal, ou qualquer outro tipo de atividade de movimentação que tenha dentro de um filme. E isso exige um certo tipo de cuidado assim para fazer. Então, existem muitas bibliotecas de fora, e se tu catar na internet tu consegue baixar, assim. Mas tem algo que diferencia muito tu fazer o Foley, né? Fazer o Foley num ambiente onde é propício para isso, que é essa dinâmica que muitos personagens exigem numa cena. Por exemplo, um cara caminhando, se é um cara um pouco mais bruto, um cara que pisa mais pesado, essas características são colocadas nos personagens. Dentro do Foley, por exemplo, vou fazer um passo dessa pessoa, vou fazer de uma forma diferente se eu fosse fazer numa pessoa que, sei lá, caminha um pouco mais lento, ou um passo um pouco mais sensível. Só que se tu for catar isso em biblioteca é complicadíssimo. Por mais que tu consiga sincar esse áudio dentro desse passo desse personagem, tu não vai encontrar esse som tão interpretativo, entendeu? Porque é um pouco disso, assim. No Foley, o som precisa dessa interpretação, saber que a interpretação seja um pouco mais próxima do personagem. E falando um pouco assim do nosso processo, o Thiago geralmente ou o Thiago, ou então o Thiago, Max e a Rita, se reúnem com um diretor e discutem essas questões de como é que vai soar essa banda sonora, como é que qual é a ideia estética sonora que o diretor tem para o filme, somente não só do Foley, mas de todo o som. E depois eu me reúno com o Thiago, ou então o Thiago e a Rita, depende muito, ou o Marcos junto, e a gente discute essas questões de como a gente vai trabalhar nesse projeto, assim. A gente sempre tenta organizar um projeto específico para cada trabalho, assim.
A gente segue uns padrões, mas a gente sempre tenta dar essa diferenciação para cada projeto. Enfim, daí a gente discute tudo, geralmente a gente senta umas 2 horas, vê o filme todo, a gente já vai pontuando algumas coisas que, se o Thiago já fez uma, uma limpeza no som direto, assim, já começa a aparecer algumas coisas de referência de Foley, ou se tem cenas que, por exemplo, entrou um caminhão no som direto e apagou todo o diálogo, daí vai ter que ter uma dublagem. Aí já é uma outra questão que a gente vai ter que construir esse Foley por cima desse áudio que existia e fazer com que essa cola seja boa, assim, tipo, que o Foley consiga aproximar ao máximo daquilo que seria a proposta da cena, assim. E depois que a gente discute essas coisas, eu trago o filme, né? Nessa reunião também a gente faz umas observações que o Thiago e o Marcos já trouxeram sobre essa questão do limite do Foley, dos effects e tal. Tem muita coisa que, por exemplo, o Marcos tem biblioteca, mas alguma coisa que ele queira somar mais com o Foley, a gente pode estar fazendo esse trabalho também. A gente sempre conversa nesse sentido. Ou alguma coisa assim dentro do Foley que eu não tenha no estúdio, que eu acho mais complicado de encontrar, a gente também consegue com que o Marcos consiga, com os efeitos, fazer o que seria o Foley, assim, ou pelo menos ajudar nesse sentido, assim. Mas na maioria das vezes eu consigo fazer tudo em estúdio, assim. Aí depois eu trago esse material para o estúdio, aí tem esse contato também com o técnico de gravação, né, que é uma pessoa muito importante nesse processo. Porque o técnico de gravação é a pessoa que vai estar envolvida em todo o processo, do início ao fim, e ele é a pessoa que vai estar ouvindo o Foley. A primeira vez que eu faço Foley, por exemplo, eu tenho alguns artistas de Foley que utilizam fone para gravar. Eu não utilizo muito porque eu me acostumei a trabalhar assim, eu acho melhor trabalhar assim. Eu utilizo só para fazer tecido, roupa, né, coisas mais suaves. E aí a gente discute o filme todo, eu passo o filme para ele e a gente já começa a ter algumas ideias, a gente começa a pensar em como vai fazer esse Foley. E depois eu faço um processo de marcação desse Foley. A marcação do Foley, eu acho que o Thiago já tinha falado um pouco sobre isso. Alguns artistas de Foley têm umas preferências, e alguns estúdios têm algumas preferências de organização de categorias de Foley, assim. Eu procuro organizar sempre como... A maioria é passo específico, ou objetos, coisas que tu manuseia numa mesa, por exemplo. Tecido, que são as coisas feitas em movimentação, jaqueta, roupa, calça. E o corpo, que são coisas que tu faz, assim, tipo, ou é beijo, abraço, aperto de mão, coisas de contato com o corpo, assim. Mas dependendo do tipo de projeto que a gente entra, por exemplo, um filme onde tenha uma quantidade de cenas com água, pessoas nadando, que é o caso do filme do Emil. Então a gente cria categorias específicas para água, por exemplo. Isso facilita não só no momento que eu vou editar esse Foley, como quando o Thiago pegar essa sessão de Foley, sei lá, com 40 pistas, vai ter as pistas separadinhas ali, com água, com passo, tudo separado para ele. E se ele quiser, sei lá, aplicar algum processo num canal, ele vai ter só água naquele canal. Então, é uma questão mais de organização para a gente manter um workflow assim ótimo para nós. Oi, Ivan. Oi, Ivan. Oi. Conta aí Fala. que tu monta uma piscina. Conta que tu monta piscina dentro do teu estúdio aí, cara. Aí tá, daí eu vou para esse processo de fazer o Foley. Depois de tudo decupado, essa decupagem fica umas 2, 3 horas decupando o filme cena por cena. Pega a cena 1, João sai do sofá, caminha até a cozinha com o prato na mão. Então tem que marcar ali passo, piso frio, sapato, João, e aí eu vou também, marco no específico o prato e vou fazendo essas marcações para na hora de eu gravar, eu faço uma busca no Finder do programa, ele vai me dizer, tem tudo isso aqui de passos frios, tem tudo isso aqui para fazer de passos no parquet, no piso de calçado, enfim.
Aí eu vou para o processo de fazer esse Foley, que é aí uma questão de escolha do próprio, de cada artista de Foley, assim. Eu prefiro começar pelas coisas mais fáceis ou as coisas que tem mais quantidade no filme. Geralmente é passos, assim, que não necessariamente seja fácil fazer passo. Eu ainda hoje encontro algumas dificuldades de fazer passo, então eu estou sempre estudando isso, eu estou sempre praticando cada vez mais assim, um jeito diferente de fazer os passos, porque o grande lance do passo é com que ele fique o mais natural possível. Se tu notar alguém caminhando na rua, tu vai perceber que um passo não é igual ao outro. Eles vão ficar... Tem uma dinâmica diferente ali, tem o piso é diferente, tem buracos, enfim. E dentro do estúdio a gente começa a fazer esse processo de gravação. Vou gravando os passos, depois, dependendo das dificuldades, vou gravando outras coisas mais, por exemplo, coisas de corpo, assim, que também é, não que seja fácil, mas é uma coisa que tem menos filmes, assim. Dependendo da produção, ele tem um pouco menos de coisa para fazer. E aí a gente vai para outra etapa que geralmente é a mais prazerosa, assim, onde tu começa a fazer coisas mais criativas, tu começa a montar coisas. Tem, por exemplo, objetos nos filmes que eu não tenho no estúdio, que eu tenho que, de alguma forma, encontrar esse som, ou eu vou catar em algum lugar, ou então, com as coisas que eu tenho no estúdio, eu faço eu chamo de compor esses sons, né? Eu coloco uma referência e vou somando sons para que esse som seja, no final, aquilo que eu queria que tivesse na cena, no objeto. E aí entra várias coisas, assim, tipo, há pouco tempo eu fiz um filme que tinha uma cena onde era uma estação de trem, onde tinha três personagens conversando e atrás deles tinham várias catracas, essas catracas de trens urb e tal, que tu vai passando e vai botando cartão, enfim, e aquilo aí tem um som muito específico. E aí eu não, enfim, eu tenho um monte de coisa no estúdio, mas eu não tenho uma catraca. Então eu fui tentando encontrar esse som, eu busquei algumas referências na internet e também tem um pouco dessa memória sonora das coisas, né? Porque se tu fala em catraca de trem, tu vai lembrar do som dela, assim. E aí eu fui montando e com vários elementos, assim, fui fazendo e no final saiu um som bacana que ficou bem fiel ao som da catraca. E tem coisas que eu faço no estúdio que são meio absurdas, assim, que o Thiago falou da piscina. Tipo, esse filme do Emil aí deu alguns dias de água, assim, porque ali nas fotos que o Marcos mostrou, tem bastante a gente gravando coisas na água, enfim, gravando nado, mesmo que tu grave o nado, por exemplo, de forma geral, com o boom apontando para a piscina, na hora que tu vai fazer a mixagem desse som numa tela, tu precisa identificar os personagens passando de um lado para o outro, nadando, sabe? E de certa forma o Foley acaba ajudando nisso porque a gente consegue fazer essa dinâmica somando, porque aquele som que o Marcos captou vai ser utilizado, mas a gente faz essa pan por exemplo, na abraçada do personagem, passando de um lado para o outro. Isso é um trabalho que o Foley pode ajudar bastante, assim. Porque ele Ivan, tem essa... Oi? o Douglas Oliveira, ele está perguntando e com o que foi utilizado para fazer o som da catraca. Tá, isso aí eu quero mostrar. Eu queria mostrar, enfim, eu fiz toda uma função aqui hoje à tarde para deixar o Mac funcionando com o microfone para mostrar alguns sons. Só que a internet do Mac não funcionou aqui, porque, enfim, o estúdio fica na minha casa, mas ela é tipo uma peça nos fundos, aí não pega o sinal muito bem lá de casa. Então eu tô me virando aqui com o laptop que acabou pegando sinal. Mas eu vou mostrar como é que eu fiz. Agora falando mais do processo de edição, eu faço essa edição e aí tem uma coisa assim, ó, eu gravo todas essas categorias que eu falei e no final eu deixo para fazer a mumunha, porque a mumunha seria o tecido, né? A gente chama de mumunha também. Eu deixo por último porque na edição
eu faço assim, eu sinco os passos dos atores, porque a Mumu geralmente está relacionado com a movimentação dos atores, né? Então, depois que eu tenho os passos editados, eu coloco esses passos no fone de ouvido, aí eu sento com, sei lá, com uma jaqueta aqui na mão, por exemplo, o personagem está caminhando, eu sento, e aí escutando o passo do ator, por exemplo, se ele se desloca da direita para a esquerda, eu já tenho esse passo dele sentadinho no tempo, e aí eu vou acompanhando ele. E aí ele entra em quadro, e para isso é muito interessante pelo menos o passo já está editado. Mas aí isso depende muito de artista de folha. Eu prefiro fazer assim. Daí também nessa edição do folha eu acabo capturando algumas coisas que talvez não tenha ficado tão boas e eu posso refazer. Ou então, se passou alguma informação que eu não peguei na hora dessa marcação do folha, eu já faço na hora, assim. Então, esse momento que eu faço a Mumu é um momento que eu vou fazendo umas refações, assim, refazer algumas coisas. Eu acho que um pouco do Foley é isso, assim, no geral. Depois, se o Thiago e a Rita ou o Marcos quiserem colocar algo mais, assim, está aberto. Eu vou mostrar um pouco o estúdio aqui. Não sei se está todo mundo vendo. Vão me falando aí se está... Perguntaram da catraca. Tem que dizer como a catraca é assim, ó. Eu até eu deixei posicionado aqui perfeitamente da catraca. Estão vendo aqui? Isso aqui é uma catraca de fechar malote de caminhão, coisa assim. Eu encontrei não sei onde. Essa coisa de fazer foley, tu acaba virando um hamster, porque daí tu encontra coisas na rua e traz para casa, porque daí tu já tem ideia de som e tal. Mas aí eu basicamente somei coisas assim. Eu fiz essa catraca aqui, ó. Ela tem um som que é um som meio... ela não tem uma reverberação, assim, é um som meio duro, né? Mas aí eu tenho essa estrutura de lata, onde eu encosto, se no caso se eu fizer assim, ó, o som vai ser totalmente diferente do que se eu encostar essa estrutura na lata, e essa lata vai reverberar esse som que eu tô fazendo aqui, ó. Então eu pensei nisso, tipo, aquelas catracas são uma estrutura grande de metal, né? Então ela tem que ter esse som reverberando do metal. Então, basta tu encostar isso aqui, que vai ter um som um pouco maior. E aí eu somei com esse som aqui também. Eu fiz o sonzinho do bilhete entrando também, que é uma coisa mais mecânica, assim, eletrônica, sei lá. Então são duas coisas assim. Enfim, eu somei isso e somei mais algumas coisas, daí... tem outras coisas aqui bem legais, assim, ó. Tipo, aqui é uma prateleira onde eu tenho várias garrafas. Eu tenho peruca, eu tenho maçaneta, eu tenho bola de futebol, eu tenho aqui um monte de sapatos. O sapato é muito importante porque tu vai conseguindo alguns e tu vai fazendo uma seleção, assim. Tem alguns que servem, outros que não servem muito. Então, eu vou pegando eles e vou... fazendo avaliação, tá funcionando, não tá funcionando. Aí alguns eu desfaço, então eu, sei lá, troco com alguém. Aqui também, vou botar o computador aqui. Não sei se tá todo mundo vendo. Essa mesa aqui, ó, eu encontrei nessas caçambas de entulho. Tava passando pela rua e achei isso aqui. É tipo um barzinho assim, mas ele tem um som maravilhoso de rangido, olha só. Não sei se dá para ouvir muito bem, mas ele tem um rangido ótimo. E aí tem essas coisas também, assim, ó. Tipo, aqui eu tinha planejado fazer uma carroça em movimento, tipo uma carroça numa estrada de chão. Esse rangido aí vale ouro, Ivan. Vale ouro. Eu não me desfaço de jeito nenhum. Tipo assim, ó, fazer uma carroça em movimento. Às vezes eu faço somas, ou então às vezes se funciona o som montando uma estrutura toda, eu já faço ele valendo. Tipo assim, ó.
Enfim, a gente faz isso, aí depois, sei lá, o Marcos vai botar o som da roda da carroça e aí a gente vai ter uma montagem de uma carroça. Sei o que mais eu poderia mostrar aqui para vocês. Eu tenho esse estúdio aqui. Muitos filmes têm coisas feitas na cozinha e lavando louça, coisa assim. Então já tem isso aqui preparado. Isso aqui foi ótimo, foi um achado excelente. Tem uma porta de carro. Aquilo que o Thiago tinha falado do limite do Foley e dos efeitos, é isso, assim, eu tenho essa porta e é muito mais para ter o contato da mão nas coisas, mão na maçaneta, sabe? Aqui por dentro também, a gente pode fazer, eu tenho mais uma eu posso fazer esse som aqui também. Tem também um banco de fusca, que geralmente eu faço as poltronas ou sofás, e aí ela é de couro, mas se tem algum tecido, eu faço um revestimento de tecido nela e acabo fazendo o mesmo som, só que daí não aparecendo o couro tanto assim. E aqui são os pisos, ó. Aqui é o piso de calçada, aí tem o piso de calçada um pouco mais fino, aqui tem o piso laminado, aqui tem os pisos de metal, tem esse piso aqui de alumínio. Eu tenho tronco também. Se alguém quiser o som de tronco, eu tenho aqui. E ali eu tenho um piso de chão, assim, mais sujo. Eu não sei se alguém tiver alguma dúvida ou quer que eu mostre alguma coisa de som, assim. Ô, pessoal, até agora só fizeram pergunta no chat aí. Eu quero ver quem é que vai conversar com eles aí, abrindo o microfone aí e a câmera aí. Vamos lá, vamos interagir também. Estão muito tímidos aí, só no chat aí. Escrevi o melhor carroça. Tem a fala da Rita das músicas agora, não sei se a gente... Não, mas depois se tiver abrir. pergunta, é legal A também. gente pode ir respondendo no meio também. Tá. Pode ir, Rita, pode falar. Tá. Eu vou compartilhar, eu acho, ali o meu documentinho, que daí eu me organizo melhor. Legal. Ó, depois que tu falar, nós já temos uma pessoa que se inscreveu ali para Uma pergunta? Maurício. O Maurício quer depois fazer uma pergunta, eu vou abrir o microfone para ele depois. Tá. Bom, eu então costumo fazer a direção musical, ou a trilha sonora original também, ou as duas coisas. E aí isso também procuro me envolver desde a pré-produção, nessa fase de planejar. Deixa eu só passar para baixo, por favor. Então, aqui. Basicamente, eu chamo esse meu trabalho de direção musical, isso não é uma regra, isso é a maneira como eu, pela minha trajetória, acabei chegando nesse formato, né, de função. E então, basicamente, isso diz respeito a todas as decisões estéticas e de produção que envolvem a trilha, né, a música do filme. Então, tem casos que eu me envolvo desde a sincronização de músicas que precisam ser licenciadas, trilha original e versões. Então, na direção musical, vou passar aqui para baixo. Eu também costumo me organizar por etapa, ou seja, trabalhar desde o início, analisando o roteiro no início do processo. E aí, nessa parte de leitura do roteiro, a gente consegue
saber se alguns fonogramas ou algumas músicas vão ser reproduzidas em cena, se o roteiro prevê isso, e essas músicas que vão ter em cena, se elas então precisam ser produzidas antes ou licenciadas antes, se isso vai ter alguma sincronização com a cena, como algum ator cantando e sync labial, ou alguma ação de dança ou algo assim. Então, também na pré-produção, eu costumo já prever essas questões legais, né? Se há alguma intenção em usar alguma música já existente, daí nesse caso já consigo discutir isso com a produção e com o diretor ou a diretora, né? Se ver questão orçamentária, se existe, se não existe essa possibilidade, e a definição estética musical do projeto, né? Que seria tipo instrumentação, o que se imagina. Às vezes isso varia muito, assim, tem diretores que já sabem muito, que são muito musicais e que já conseguem imaginar o que eles já têm algo muito definido, e outros não quando o filme está no roteiro ainda não conseguem prever, mas a gente sempre discute isso de preferência quando se tem oportunidade ainda no roteiro. É claro que isso não é uma regra, não é sempre que isso é possível, não é sempre que também eu me envolvo com um projeto em que o coletivo está envolvido, né, a gogó, então tem casos em que eu me envolvo só com a trilha e não é o Marcos fazendo o som direto, o Thiago fazendo o desenho de som e a mixagem, o Ivan Foley, então realmente os casos variam, mas sempre é muito legal poder entrar no projeto antes, e muitas vezes eu já tive a oportunidade de trabalhar assim. E aí a gente define essa estética, e a partir dessa definição da estética musical, também se consegue prever algumas vezes a instrumentação, né? O que a partir da estética imaginada, que tamanho vai ter em termos de que número de pessoas, que número de instrumentistas essa trilha vai demandar, quem, né? Eu costumo trabalhar colaborando com outros músicos, então a gente consegue imaginar isso desde o início e prever isso. Aí, na etapa de produção, que é quando o filme está sendo rodado, algumas vezes há algum envolvimento também, né, da direção musical ou de quem está fazendo a trilha sonora original. No caso de, por exemplo, precisar gravar alguma música em cena, como eu falei, eu prefiro sempre gravar a música em cena e não dublar, né? Isso é muitas vezes a produção, depois a gente dubla, a gente grava assim sem a música ou com uma música provisória. Eu acho que vale super a pena o esforço de, dependendo do caso, captar essa música que está sendo tocada ao vivo, ou no mínimo pré-produzir uma música para ser usada na cena, enfim, quando é possível. Isso são 1000 casos, mas eu já tive alguns casos em que foi possível. Por exemplo, na trilha sonora do Legalidade, que eu fiz a direção musical, a gente tinha o caso de um coral cantando ao vivo, cantando em cena, e aí a gente optou por gravar o coral, captar o coral em cena. Claro que depois, na pós, a gente deu uma mixada e acrescentou algumas camadas de arranjo, mas valeu muito a pena a gente ter gravado aquelas vozes, porque ia ser muito difícil reproduzir em estúdio aquele coral naquela posição, né? Aquelas pessoas, aquele número de, enfim, nesse caso eram mais mulheres cantando. Então vale a pena assim esse esforço de pré-produção para a trilha também. E às vezes demanda inclusive ensaio fazer isso, né? Nesse caso demandou, o coral teve que ensaiar e então acompanhar o ensaio desses cantores. Isso já aconteceu em alguns filmes, assim, da gente ter que fazer um ensaio para gravar a música em cena. E, bom, e daí na pós-produção, com certeza, é o maior trabalho da trilha sonora. Normalmente existe daí uma audição de um primeiro corte,
Às vezes esse primeiro corte ele já tem algumas trilhas de referência que o montador usou para montar. Às vezes o montador, antes de montar, entra em contato e pede algumas para pré-produzir algumas tracks. E aí, usando a montagem, então tem muito esse diálogo com o montador na pós. E aí existe um primeiro corte, às vezes o corte é fechado depois de terminar a trilha, isso também acontece bastante. E também uma coisa de testar a relevância das incidências. É muito comum de vir um primeiro corte com muitas músicas indicadas e eu gosto muito de assistir o filme testando tirar essas músicas e testar sem música primeiro, porque eu acho que enfim, dá um respiro, e quando vem o filme da montagem, ele não tá com muitas camadas do som que ainda vão existir e não estão previstas, né? Então o pessoal se fia muito em colocar muita música. E como eu tenho a oportunidade de estar trabalhando, enfim, junto com as outras etapas do som, a gente consegue dialogar, né? De o que vai ser feito aqui de ambientes, o que vai ser feito de efeito sonoro. Então eu não preciso, enfim, pesar na trilha, a gente já consegue prever isso. E também sempre começo fazendo uma pré-cue sheet, que eu chamo. Cue sheet é a lista de todas as incidências musicais do filme, que é algo que a gente sempre acaba tendo que ter no final do processo, por uma questão até legal de registro da música do filme, e é algo que me ajuda muito a organizar. Então eu sempre começo a fazer isso mesmo antes de fazer a trilha do filme. Quando eu vou testando essa coisa das incidências, eu já meio que faço um documento para me organizar, e às vezes eu consigo ditar a estética de uma trilha a partir dessa lista, assim, porque eu consigo usar algo me ajuda a determinar a estética. Por exemplo, personagem. Sempre que é esse personagem nesse lugar, eu vou ter esse tema. Então eu consigo, organizando, por mais que depois eu venha a mudar essa lógica, é uma maneira de conseguir enxergar a trilha como um todo. Aquilo que o Thiago comentou no início, né, do som, da gente conseguir prever o som inteiro de um filme, não só de uma cena. Com a trilha isso acontece muito, porque precisa ter dinâmica. Então eu não posso super encher em todos os momentos do filme de trilhas grandes. Então, para enxergar isso como um todo, para mim sempre ajuda muito fazer esse roteiro da trilha antes de começar a arranjar. E aí parte-se para composição, que varia muito de filme para filme, como eu falei. Tem filmes que já prevêem muitas cues, muitos temas, então a gente tenta começar por algum tema principal, muitas vezes só compondo uma harmonia, uma melodia mesmo, super simples, e perde um tempo tentando achar esse tema, que vai ser um fio condutor de todo o filme, e vai variar só em arranjo, e daí varia muito de quem é o diretor, com quem está dialogando, mas acontece muito de a gente perder um tempo nessa concepção, às vezes, e testar diversos temas, e a gente gostou desse aqui, vamos investir nele, e aí a gente parte para estender para todo o filme. E gravar. Também isso hoje em dia varia muito, assim, a gente consegue fazer muita coisa com instrumento virtual, mas eu acredito também que é muito legal somar isso com instrumentos reais, então a gente tenta jogar muito com isso. E a partir dessa estética a gente já sabe quem vai, né, quantas pessoas, por exemplo, já vai precisar de um trio de cordas, e aí vai ser
essa pessoa, então organiza-se a logística disso, né? Onde vai ser gravado. E é mais ou menos isso, assim, eu acho. E aí a pré-mixagem, que é uma mixagem feita ainda... Normalmente a gente faz uma pré-mixagem estéreo para depois entregar a trilha toda em camadas para o mixador de 5.1, que quando é o Thiago, por exemplo, a gente aí depois mixa juntos a trilha em camadas, e aí nessa hora da mixagem final também muitas camadas da música acabam indo porque elas chocam com as camadas de efeito, e aí é uma coisa de juntar todas essas etapas e escolher, né? Um trabalho de escolha. A gente trabalha um pouco, cada um no seu setor, e na hora de juntar tudo, vai equalizando essas dinâmicas. Acho que para falar é um pouco isso, assim, eu acho que ali naqueles exemplos que o Thiago mandou tem vários filmes que a trilha sonora Eu vou colar de novo, tá? original e direção musical, e cada caso é super um caso, assim. No caso do Raia 4, a trilha é assinada por mim e pelo Felipe Pupper, que não tá aqui, mas que também colabora com a gente. Aí, galera, eu colei de novo o link ali. Ali vocês podem assistir aí nos próximos dias vários filmes que a gente fez, alguns estão abertos. E tem também um making of bem legal ali, tem 2 minutos ali, o primeiro link, eu acho, do Rifle que a gente fez, o som. E eu acho que ilustra bem tudo. É bem legal se quiserem assistir agora para fazer alguma pergunta também, é bem rapidinho, assim. É o primeiro link desse Linktree. Tinha uma pergunta aí, eu não tinha? O Maurício, eu acho que ele tenho uma perdeu a pergunta. conexão ali. Tem uma pergunta que ficou para trás ali, que é: esse ramo é um que eu sempre achei incrível. Como é o mercado e como iniciar? Então, essa é uma pergunta que eu acho que ela deve estar na garganta de vários dos alunos aí, que são super empolgados com a área, assim, né? E tem as dúvidas, assim, de, né? Como um cenário de tantas incertezas, de tão pouco apoio, assim, né? E então, como é que é se virar? Como é que é empreender? Como é que é essa vida de empreendedor nessa trajetória aí da pergunta de mais gente aí, não é só dessa aluna. Eu acho que assim, eu, por exemplo, sou jovem ainda, mas né, eu me formei bem cedo. Eu me formei em cinema na Unicinos, na primeira turma de cinema do Rio Grande do Sul. E me formei com 21 anos, eu acho. E ali, dali dos 21 anos até ter o primeiro edital de longa-metragem no Rio Grande do Sul demorou 10 anos, entendeu? Então eu vivi essa parte e também vivi agora, os últimos 5, 6 anos, a melhor época do cinema brasileiro, enfim, de fomento, né? Então vivi um pouco de duas fases diferentes, assim. A dica que eu posso dar, assim, no meu caso, cada um aqui tem um caso específico, da Rita é bem interessante, do Marcos também, do Ivan também. No meu caso, eu comecei, eu trabalhei em vários estúdios, assim. Por exemplo, Foley, que o Ivan faz agora, eu fiquei 2 anos só fazendo Foley, por exemplo. E para vários longas do Brasil, assim. Então, eu fui pegando um pouco de cada lugar, assim, de cada profissional que eu acompanhei, e eu acho que é uma ótima maneira, assim. Mas a maneira que eu mais indico, assim, é formar gerações, assim. Eu acho que a gente cresceu com diretores e diretoras juntos, sabe? E eu acho que como vocês estão num curso, até por um momento que a gente está agora, no momento que não tinha fomento, esses 10 anos que eu falei, eu consegui realizar filmes com a geração que eu me formei, assim, sabe? Tanto da Unicinos, da PUC, e também não é uma regra. Fiz vários filmes de pessoas que não se formaram em cinema, então não é nenhuma regra se formar em cinema. E
mas eu considero seguir uma geração, assim, não que tem que trabalhar só com a tua geração, longe disso, mas eu acho um caminho interessante para se fortalecer até psicologicamente, esteticamente, e para construir carreira e se juntar a gente que tu tem afinidade estética também, assim. E fora isso, tem que se virar, assim, né? Eu fiz também publicidade, não denegrindo a publicidade, é muito massa e tal, é um aprendizado incrível. E ali eu aprendi agilidade, aprendi várias coisas, também trabalhei bastante com música e tal. E a minha dica é mais ou menos essa, assim, procurar estúdios que existem e que e fazer filmes com quem está do teu lado, assim, para aprender, então. E eu acho que a gente acabou falando muita informação, né? Mas o que eu mais queria passar são as etapas, porque eu acho que não é porque é um filme grande, é um filme pequeno. Eu acho que pelo menos tu tentar num curta com três amigos, tu tentar amigas, amigos, enfim, tu tentar construir essas etapas, eu acho que é um aprendizado incrível, assim, sabe? Tentar separar, tentar pensar na música antes, tentar pensar no som antes, na hora de fazer a pós-produção, fazer o efeito sonoro separado do Foley, fazer o diálogo, para depois tu ter todas as pistinhas separadas, tu poder pensar, escutar eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo, não misturar tudo, entendeu? Então, eu acho que eu só queria expor um pouco esses setores diferentes para desde o início, cada um pode desenvolver o seu método, enfim, esse é o método que a gente desenvolveu, mas acho que não importa o tamanho do filme, você vai fazer com os teus amigos, ou um super edital, ou um super concurso de uma empresa privada também, que a gente espera que tenha mais. É Eu isso. acho que tem uma questão também de. É inevitável falar que a gente mesmo, historicamente, se adaptou muito à situação, né? Tu trabalha, como tu disse, trabalhou em muitos lugares e desde cedo. Eu também, comecei trabalhando em estúdio com, sei lá, 17 anos, em estúdio de som para publicidade. E fiz isso por muito tempo, até que consegui, por uma fase boa, passar a cinema, e aí comecei a fazer bastante som para cinema e trilha para cinema, e daí parei por um tempo de fazer publicidade, mas sempre experimentando e sempre aberta e aproveitando as oportunidades. Eu acho que uma dica para quem quer começar é um pouco essa, ver quem é a tua galera, com quem tu consegue fazer e produzir, que oportunidades aparecem de tu ter contato com as ferramentas também, com, né, a oportunidade de se alguém te convida para fazer o som de um curta, faz, mesmo que tu não saiba fazer, mas começa a tentar fazer e buscando os meios de entrar e de testar, porque os cenários vão mudando, né? Os cenários vão mudando As coisas mudam e bastante. aí a gente sempre tentou ir se adaptando a isso, sabe? Hoje em dia a gente está nesse formato, como a gente disse, a gente é um coletivo, é a maneira que a gente tem gostado de trabalhar, está bem certo daqui para frente, na verdade, mas é isso, não vai mais ter filme, vai ter série, então vamos tentar fazer isso, sabe? Onde que tem trabalho e o que a gente consegue fazer. Se virar, né? A gente mesmo, como eu falei, a gente tenta fazer os filmes juntos, mas é isso. A Rita agora vai fazer o som de um filme, vai fazer a música de um filme que eu não vou nem ver, sabe? Eu vou fazer a mixagem num filme que o Marcos não vai ver. Então é isso, a gente tenta se ajudar como um coletivo e a gente realmente acredita que o melhor caminho para o som de um filme é a gente fazer todos os setores. Mas isso também estou querendo dizer para isso que a Rita falou de aproveitar as oportunidades. Eu acho que é importante ter ambição, mas também é importante reconhecer também o teu estágio quando tu sai da faculdade. Isso, trabalhar com alguém, aprender, estar do lado, é uma coisa que eu acho que a gente perdeu um pouco, né, numa geração após, assim, que tem todos os méritos e muitas qualidades, mas também sinto isso, assim, a, a gente tem estágios, né, de faculdades e às vezes não tem mais a paciência
tipo, ninguém consegue sentar do meu lado e ver eu mixando, assim. A pessoa quer mixar, entendeu? Só que não, tem ali 500 pistas, tem ali um negócio ultra complexo, assim. Então acho que a gente tem que ter ambição, mas a gente também tem que ter um pouco de paciência e aproveitar as oportunidades de uma forma legal, assim, né? Construtiva. Com certeza. Tudo acaba sendo escola, né? Sei lá, eu trabalhei muito dirigindo spot de publicidade, e aí eu dirigi as dublagens de um longa agora, né, do Otto Guerra, da A Cidade dos Piratas, e alguns outros. Então, isso tudo vai te dando, e também sou locutora, então tudo tu aproveita, sabe? Ah, não queria estar fazendo spot de publicidade. Pô, mas se eu não tivesse feito, eu não teria tido essa cancha. Então, eu acho que tem que ir aproveitando os mestres que vão aparecendo e as oportunidades mesmo. Fala aí, Marcos. Tem uma coisa que eu acho legal falar, assim, para quem está na faculdade ainda, e assim, quando eu estava na faculdade me disseram, mas acho que não tanto, assim, quanto deveriam, que é uma maneira muito boa, e a gente usa até hoje disso, assim, de se inserir minimamente. Eu acho que é ir em todos os festivais, assim, que vocês puderem ir, sabe? Eu, quando estava na faculdade, fui muito pouco a festivais. Nunca é fácil, assim, mas a gente tem, às vezes, o próprio Gramado, agora tem alguns festivais próximos, assim, de Porto Alegre, inclusive em Porto Alegre, né? Acho que tem que, assim, é muito importante ir a festivais, quem está estudando e começando, além de você, né, de fato, tá entendendo um pouco da estética atual que está sendo usada, assim, é muito importante você escutar, né, os diretores, os debates e tal. Às vezes a gente aprende muito mais com um debate, com meia hora de debate, do que uma videoaula inteira dessa nossa, sabe? Então, e também ali é um momento de que você pode estar em contato, né, fazer até uma pergunta, tá ali, queira ou não queira, muitos dos nossos contatos, mesmo depois que a gente já tinha um nome e coisas, a gente acabou fazendo em festivais, assim, estando lá, você acaba só a presença física de estar ali, alguém vai te perceber, vai poder começar a trocar uma ideia e quando vê, surge uma oportunidade de trabalho, sabe? É uma coisa que eu não fiz, assim, na faculdade e me arrependo bastante, assim, de não ter feito nessa época. Eu acho que é muito importante e eu sei porque eu vou aos festivais que são aqui em Porto Alegre e tal, e eu vejo muito poucos alunos, sabe? É uma coisa que eu acho que tem que ser reforçado, assim, para quem está na faculdade, porque é um lugar, além de aprendizado, de contato profissional mesmo, assim, de uma ótima maneira de pelo menos estar perto e entender quem são as pessoas também que estão no mercado, o que estão fazendo e aprender. Eu acho que é isso, assim. É um lugar importante de se estar. Muito bem, baita dica. É importante, né? É isso. Eu só queria, assim, é isso que o Thiago falou de tu não necessariamente tem que vir do cinema para te trabalhar com cinema, porque a minha experiência foi um pouco diferente. Eu primeiro fiz a minha formação em publicidade, mas eu fui mais por uma questão técnica de aprender as questões de fazer as coisas, né, de como se produzir as coisas. E aí, isso que o Thiago falou de aproximação por conta da estética, tu se aproxima das pessoas por conta dessa afinidade estética que tu tem com outras pessoas, que foi isso que me trouxe para o cinema, assim. Tenho amigos, tipo, de infância que fizeram cinema, então eu me aproximei deles e fui convivendo com essa galera. E aí chegou um momento onde eu conheci o Marcos, eu comecei a fazer som direto, né? E aí depois conheci o Marcos, a gente começou a trocar ideia e tal, até o dia que eu encontrei o Thiago e a Rita, a gente começou a trocar ideia sobre as possibilidades de soma que eu poderia dar para o estúdio, assim. E aí logo já tinha essa oportunidade porque a gente primeiro comecei a editar uns foleys lá no estúdio. E aí depois surgiu a oportunidade de fazer uns foleys dentro do estúdio e tal, que a gente produzia o nosso próprio foley, né? Até antes disso o Thiago contratava os foleys. E foi assim que comigo funcionou dessa forma, assim, eu fui sendo, de certa forma, indo nesse ritmo, porque eu não tinha como é que eu vou dizer, uma questão certa, assim, de que eu queria trabalhar com Foley.
Folha foi uma coisa que fui construindo e fui gostando de trabalhar com isso e fui aprendendo mais. Hoje eu leio muito sobre Folha, apesar de ter pouca coisa, mas eu me informo muito sobre Foley, as pessoas que fazem Foley eu sigo muito assim no Instagram, e tem várias outras alternativas de tu encontrar essas pessoas que produzem Foley no mundo todo e tu aperfeiçoar cada vez mais. Então, só para deixar assim que independente do lugar onde tu tá saindo, tu tá fazendo, se tu colocar foco assim, né, e fechar com as pessoas que tu tem esse pensamento próximo, as coisas vão acontecer de forma natural assim, e dedicar e tal. Não sei, é só uma colocação assim da Legal. minha experiência, né, da minha experiência. Eu acho que é isso aí. A gurizada deve ter gostado das dicas aí. Eu acho que a questão dos festivais também é muito uma baita dica assim do pessoal se movimentar e buscar e se virar, né? Hoje em dia, agora estamos nos virando aqui, tentando dar aula à distância. Tem uma turma do Emiliano, que ele não está aqui, né? Mas ele está fazendo um projeto que o pessoal vai desenvolver um curta nesse semestre. Então, cenário positivo a gente volta, cenário negativo a gente não volta e a galera vai ter que fazer um curta em casa. Então, assim, desafios não vão faltar assim, nesse semestre para o Emiliano assim, e para toda essa gurizada. Né? Pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta para o pessoal aí do coletivo? Aí, ó. O professor Belmonte da Ivan é o MacGyver do som. Muito bom. A gente se vira. E Ô, assim, Marcos, pessoal, tenho. pode falar. Né, tinha uma pergunta antes que o Ivan respondeu qual o som mais difícil que tu já teve que produzir. O Ivan disse que foram alguns barcos, né? É. E tu, Que Marcos, daí qual foi o tem mais difícil para ti? O mais difícil eu fiz há pouco tempo em conjunto com o Ivan, né? Que foi o som do ET, né? Enfim, era um filme que assim. tinha um Do ET. alienígena e, enfim, ele tinha que ter um som que não era muito óbvio, tinha alguma característica sonora dele, e a gente meio que criou um som de eletricidade para ele, junto com uma respiração orgânica, enfim, algo muito característico que a gente nunca tinha feito, né? Um filme com alienígena, assim, e tentar extrair um som dele que não seja de voz, assim, né? Que desse uma característica sonora, e acho que foi um resultado bem legal. A gente criou alguns microfones para microfones não, um aparato para captar sons de eletricidade, assim, a gente passou em televisão, iMac, celular, captou muitos sons de energia, assim, e conseguiu criar um som para esse alienígena, assim. É um filme chamado Breve História do Planeta Verde. Eu acho que ainda não está assim para assistir, deve estar nos cinemas do Brasil daqui a pouco. Argentino. É um filme. Esse filme é uma coprodução. Ele é majoritária argentina e minoritária brasileira, espanhola e alemã. E ele é um filme, eu colei ele, Breve História do Planeta Verde. Tem trailer aí na internet, mas ele ainda não está em streaming, assim. E ele provavelmente vai entrar em cartaz no Brasil, mas iria entrar até esse ano, mas eu acho que, enfim, não sei quando os cinemas vão voltar a abrir, né? Então provavelmente fique pro ano que vem, mas com certeza ele vai ser exibido em Porto Alegre. Isso é fato, então fiquem ligados. É um E esse filme bem filme. bonito. Fala Não, aí. isso vai dizer que esse filme é um filme que tem muito fôlego, assim. Tem algumas coisas que a gente. Que, por exemplo, tem movimentação, muita coisa de. Eu fiz muita coisa de mala, né? Carregando mochila, carregando mala, que é uma coisa que no Foley acaba ajudando muito, assim, para criar essa referência estética sonora do ator. Então, nesse filme, se vocês em algum momento assistirem, notem bem, assim, essa coisa que eu falei de referência sonora dos personagens quando eles aparecem, assim. Porque esse filme tá recheado de foley, a gente fez muito foley, são vários atores e tal. E
Esse negócio que o Marcos falou da experiência com o som do ET, a gente fez uma experiência que acho que era farinha de trigo, a gente botou num bowl grande assim, e a gente encheu de fermento e água, e aquilo ali começou a virar um monstro. Começou a virar uma estrutura assim grande que estava viva, né? Porque o fermento está ali, a gente botou uma água mais morna assim, e aí estava viva, a gente botou uns microfones, eu acho que era um hidrofone dentro, e começou a dar aqueles sonzinhos das bolhas estourando assim, dá um efeito muito massa. Isso era o assim, som real, né? Porque o alienígena ele tá passando mal, então ele tinha que ter uma respiração Sim, já um pouco debilitada, assim. Então, esse sim, foi a é. solução para criar não, uma respiração debilitada. E a energia era um inclusive ele som um faz uma pouco. transfusão de sangue, né? É, É, e as energias eram um som mais, assim, quase estético mesmo, que às vezes tomava conta do ambiente quando ele aparecia, mais do que saindo dele mesmo, assim, né? Era mais eletrônico. Era um Assim, pouco é mais importante. extradiegético, assim. É um alienígena com Covid, um pouco. Não sei se era Covid, mas ele tava Tava falando coisa. Mas acho que o professor ali perguntou algo tipo A Chegada. Ele é um filme mais low-fi, assim, né? Obviamente. Mas é bem interessante que o alienígena ali ele representa ele representa Ele é uma metáfora. ele é uma metáfora. Ele representa uma parcela excluída da população, enfim, uma coisa de preconceito com algumas pessoas, assim, com alguns gêneros e tal, e ele representa esse tipo, assim, essa parcela da população, é bem interessante, assim. E vale dizer que esse filme a gente está indicado no Prêmio Platino esse ano, que é tipo o Oscar argentino, né, a melhor som, assim. Só tem 4 indicados lá, e a gente está concorrendo lá. Essas coisas de desafios são assim. O outro desafio grande foi, vocês podem ver naquele primeiro link do Rifle, que, enfim, acho que os maiores desafios são quando você faz uma coisa que perpassa por vários setores, assim. Por exemplo, isso do Rifle vai estar ali, quem puder assistir, né? Tá ali uma captação de som direto na locação, que e que depois acaba virando a trilha. Então, isso é um grande desafio, assim, fazer coisas às vezes que se transformam e se mesclam em várias etapas dessas que a gente acaba falando, né? Então, enfim, acho que quase todo o trabalho acaba sendo isso. De tudo que a gente falou, é uma busca que a gente sempre tem muito de que as coisas se confundam um pouco, né? A gente divide tanto para depois, no fim, talvez, não entender essas divisões, né? Essa que é a ideia, o desenho de som final, a mixagem que o Thiago a ideia é que as coisas às vezes se confundam um pouco, o que é trilha, o que é feito, tudo acaba casando muito, assim, quando tem um conceito e você busca aquilo, acaba virando uma coisa só, né? A gente não gosta até de separar, a gente separa mais como forma de trabalho, né? Mas dentro do filme, no produto final, as coisas às vezes, enfim, não tem um nome, é tudo uma coisa só, né? Acho que esse é o grande desafio de qualquer som ou busca que a gente faça. Só uma Ah, correção, eu me enganei aqui. O nome do O prêmio do não é prêmio é Platino. Prêmios Condor. Platino acho que é no México ou na É Espanha. Condor, eu fiquei, não sei. Condor é o da Argentina. Platino acho que é do México ou da Espanha. É isso. Mas dificuldade de trilha, sei lá, as últimas mais difíceis eu acho De que música? foi Cidade dos a Piratas. Cidade dos Piratas foi caótico por uma questão de montagem mesmo, A legalidade. É que na verdade eu fiz o Legalidade e o Cidade dos Piratas simultaneamente, e aí os dois são dois filmes que tem muita música, não sei se alguém teve a oportunidade de assistir algum deles. Tem no Linktree aí. Os dois têm muita música e os dois têm isso que eu falei de temas por personagens, e são filmes muito volumosos, assim, pra gente foi um desafio, para mim, pelo menos, porque normalmente a gente faz filmes que não tem tanta música, e esses dois tinham muita música, e essa coisa de construir essas passagens de trilha para trilha, e
personagem para personagem. O Cidade dos Piratas é um filme super frenético. E aí foi bem caótica a questão da trilha. Eu quase enlouqueci. Acho que foi o mais difícil. E o Legalidade também, por ser um filme grandioso. Tem uma pegada um pouco narrativa grandiosa, assim, né? E aí isso foi de trilha também, essa coisa de dividir os temas por personagens e isso não ficar chato ou não ficar repetitivo foi bem pesado, assim. A Cidade dos Piratas está ali e é baseado na obra da Laerte, né? Uma animação do Otto Guerra. E a Legalidade, eu não sei se alguém viu ou não, mas é baseado enfim, no período da história aqui do movimento da legalidade do Brizola. Um filme do Zeca Brito. Zeca Brito. Com a Cléo Pires e tal. Muito bem, eu acho que a gente respondeu todas as perguntas ali. Eu queria então conduzir, assim, já se alguém tiver mais uma pergunta a gente faz, mas eu queria conduzir então para que vocês fizessem uma fala final, assim, para a nossa aula inaugural. Opa, aqui o Zolim tem uma pergunta. Vamos abrir o microfone aí, Zolim? Alguma dificuldade diferente em fazer trilha de filmes de época? Olha, isso depende muito do filme. Nem sempre se faz a escolha por exemplo, Legalidade era um filme de época. E nesse filme teve uma preocupação na trilha diegética. O que é trilha diegética? Né, as trilhas que estão em cena, né, elas eram trilhas que contextualizavam a época. O que deu para o filme um trabalho super grande de licenciamento de produção, porque o diretor queria que tivessem algumas músicas icônicas no filme que referenciassem a época. Então, nesse caso específico, eu fiz também o licenciamento, então por isso que eu quase enlouqueci. Eu hoje em dia não faço mais licenciamento, inclusive, mas nesse caso, além da direção musical, eu fiz essa parte. Então, a gente teve esse trabalho de conseguir tentar achar versões dessas músicas que fossem, por uma questão de produção, viáveis. E aí, na trilha extradiegética, que é a trilha que conduz as cenas, mas que não está em cena, né? Elas eram trilhas que não tinham essa preocupação exata com a época. Elas eram muito mais um elemento narrativo. Então, se preocupou muito em tentar ter alguma contextualização regional, mas não exatamente de época, né? Então, varia muito, assim. Agora, a coisa, por exemplo, no Legalidade, teve a coisa de esse coral que estava cantando, né, o microfone, essas sonoridade de rádio, né? Isso sim, isso quando a gente teve que ter esse cuidado de época. Então, realmente depende do filme. Tende a ser mais complicado. Mas tende a ser mais complicado. O filme inteiro, né? A questão, assim como para o figurino, para a arte, para todo mundo, a gente não pode ignorar a questão da época, né? De ser antigo. No nosso caso, também os veículos, né? Todo o ruído da cidade que não pode ter, que não é mais o ruído de hoje em dia. Então, para o som, em geral, é bem mais complexo. Para a trilha, é uma questão de tentar adaptar, e quando tem. E essa coisa de buscar hits da época, ou, né, por exemplo, se liberou um Elvis. E aí, antes de liberar o Elvis, eu fui atrás de muitas possibilidades de músicas que fossem semelhantes, nacionais da época. Então, tem esse trabalho aí, né, de pesquisa e contextualização
da época. Era nos anos 60, no caso. Acho que é isso. Solim, é contigo aí. Tá ouvindo? Sim, Som? Sim. sim. Tá. E aí, tranquilo? Tudo Bom, bem? para fechar, assim, na realidade eu tenho duas perguntas, assim. A primeira delas é que assim, normalmente a produção audiovisual, né, em escala menor, como por exemplo na publicidade, a gente vê uma presença muito maior de trilha sonora, né? São menos casos onde a gente vê a criação de foleys ou questões sintéticas, assim, do som da roupa, o barulho que está presente na imagem, enfim, né? Eu queria saber de vocês como vocês veem esse tipo de aplicação nesse estilo de vídeo que não pede. Vocês acham que pode enriquecer? Ou, por exemplo, são vídeos tão rápidos, né? Normalmente uma publicidade tem 15, 30 segundos, que nem vale a pena se perder tempo com esse tipo de preocupação na parte do vídeo, né? Porque normalmente vai passar em TV, talvez não tenha um som ali tão adequado para se monitorar, se escutar isso. Então, eu queria um pouquinho de vocês, assim, essa consideração. E a outra também é um pouco relacionada a isso, mas se vocês veem o som mais como um complemento da imagem ou como algo principal à imagem, porque uma concepção que normalmente eu tenho é que não adianta tu ter um super vídeo com um som ruim, né? Se tu tiver um vídeo meia boca com um ótimo som, uma ótima qualidade de som, isso vai agradar muito mais ao espectador, né? Então essas duas colocações, assim, eu acho que seria um pouco interessante, assim, escutar um pouco de vocês, né? E obrigado por toda a aula. Obrigada. Fala da Quer publicidade. responder? Sobre a publicidade, eu vou começar respondendo, porque eu acho que de nós aqui, talvez eu tenha sido aqui por mais tempo que trabalhou com publicidade. E eu sempre me preocupei muito com essa questão do som nos filmes publicitários. Quando eu trabalhava, fazia mais publicidade, eu acho que é totalmente possível e eu brigava muito por isso, porque na publicidade as pessoas tinham uma noção de que quando não havia fala, não precisava ter som, não precisava ter som direto, e era totalmente... O que eu acho é que muitas vezes eu via nas produções em que eu trabalhava, proporcionalmente uma condição financeira totalmente favorável e possível de se fazer um som, de se fazer um desenho de som para um filme publicitário, e não se fazia simplesmente por uma questão de negligência, assim, de achar que isso não faria diferença. Eu acho que faz muita diferença. Eu tive a oportunidade de produzir aqui filmes publicitários grandes, assim, para a região, assim, né, tipo Zafari, filmes que tinha, e eu sempre me preocupei muito com isso, em ter e ter som, inclusive, tipo, antes de poder trabalhar com cinema, eu busquei pessoas que faziam desenho de som para cinema para trabalhar comigo, justamente porque eu achava isso muito importante. Legal. Mas acho que não dá muita importância para isso mesmo, e não sei como está hoje, porque eu não tenho feito tanto, mas na época que eu trabalhava era sempre parecia que eu estava falando um absurdo de querer construir um som para uma peça publicitária que não fosse só a música, não deixar tudo na música. Apesar de trabalhar com trilha e com música, eu gosto muito desse jeito de pensar que tudo é uma coisa só. Então, por isso que eu sempre procuro começar tirando todas as trilhas de um filme para pensar o que vai ser a trilha do filme. E aos poucos, assim, gosto da sutileza. A outra pergunta... Quer colocar ali? Consigo. Bom, eu acho que assim, obviamente está perguntando sobre a importância do som para nós que a gente vive disso e é viciado nisso, enfim, então é óbvio que eu vou dizer que é super importante, tá? Mas tem essa cultura histórica de até a gente achar que não estão investindo no som, e o som é subvalorizado, não sei o quê. Eu não gosto mais de assim
dar suporte a essa narrativa, assim. Eu acho. Até, o som de filme brasileiro é ruim e tal. Enfim, são coisas para mim do passado, assim. Eu acho que eu não gosto de ficar chorando, assim, isso mais. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso papel de buscar alternativas para que isso não aconteça, né? Então, isso tudo que a gente tentou apresentar aqui são formas de entrar no projeto no início, no desenvolvimento, são formas para que isso não aconteça, entende? São todas formas que a gente conseguiu criar de aproximação com os produtores, roteiristas, diretores, para a gente conseguir que os filmes que a gente for fazer não sejam suborçados na parte de som, nem de música. Então, a única forma que a gente achou disso é se aproximar da produção e fazer com que eles entendam lá na formulação do projeto para o edital, né? Foi a única forma, porque sempre chegava no fim do filme, lá no final, quando a montagem estava pronta, estava cheio de problema. Música que não pode ter, o ator ou a atriz cantava música que não tinha licença, um monte de dublagem, que a cena ficava ruim simplesmente porque não buscaram alternativas àquela locação e gravaram num lugar barulhento no horário errado. Então, assim, eram coisas muito simples, que saiam muito mais caro e ficava ruim a obra, esteticamente, no final, por soluções que simplesmente não tinha uma consultoria lá no início, sabe? Então, a gente, por o fato de a gente ser realmente apaixonado, assim, pelo que a gente faz, a gente foi atrás e tenta ir atrás para garantir esse suporte ao nosso trabalho. Assim. É algo meio de prevenção, assim, mas que valeu a pena, assim, eu fico olhando para trás, assim, era exatamente isso, era como se chegasse tudo no fim e aí chegou uma hora que eu também pessoalmente pensei, não, vou parar de reclamar e eu vou tentar me organizar para estar ao lado antes. É um pouco isso. Porque daí vai ser assim, aqui ó, tá cheio de problema e o que a gente tem de dinheiro é isso. E de fato, não é mentira, o que eles têm de dinheiro é isso, porque eles gastaram todo o resto, entendeu? Gastaram um monte de coisa que eles podiam ter economizado em um carro a menos na produção, ou o que for, espremer um pouco daqui para sobrar um pouco no som, que é como tu falou, uma obra que tem um som incrível, consegue gerar sensações incríveis, entende? Acho que a internet deu uma... Vocês estão me ouvindo ainda? Cara, eu acho que é por aí. E em relação a... E daí eu acho que o que eu queria dizer também é que óbvio que para nós é muito importante o som e a gente vai sempre defender isso. Mas acho que a gente também tem que ver e abrir mão. A gente abre mão de muita coisa, né? O tempo inteiro, assim. A gente quer mais microfone, o Marcos quer mais um assistente no som direto. Eu preciso de 15 dias no estúdio grande. Só vai ter 5. Então a gente também vai abrindo mão porque tu tem que entender também que às vezes num filme o som não é a coisa mais importante, sabe? Tem outros elementos que são mais caros, que esteticamente são mais importantes na narrativa e a gente tem que ficar no nosso lugar também, sabe? Então eu acho que a peculiaridade de cada projeto, assim, a gente tem que realmente ter conversas, assim, e também... Legal. É isso, acho que é por aí. O que eu posso agregar é isso. E há uma possibilidade de... Há uma possibilidade de fazer uma visita depois que essa quarentena passar? Só para ver um pouco mais, porque eu sou super interessado nessa questão de áudio, sabe? Até toco e tal, e eu acho que é muito massa, assim. Tu até tinha comentado, né? Ninguém tem paciência para me ver mixando. Eu quase disse, eu teria paciência para ficar assistindo. Massa. Não, acho que sim, o nosso e-mail tá ali, né? Eu posso botar aqui também o e-mail geral, assim. E a gente recebe direto o contato e tal. E a gente avalia tudo, cara, guarda tudo ali. E às vezes tem visitas também. Nosso estúdio é pequeno, não é nada assim. Tem café? Tem café, tem cadeira de pau e dá pra ficar ali de boa. Então tá bom. Tu
tu pode visitar o estúdio de Foley aqui também, cara. Tá, tipo, passando esse período de quarentena, aqui tem um espaço bem bacana, a gente pode... Ah, lá tem espaço. Enfim, tu pode acompanhar uma sessão de Foley, de repente, ou uma diária de Foley, se é algo que Vamos interessa. organizar uma turma aí, uns 25. Não, eu pilho. Eu pilho, Vamos Sérgio. organizar uma turma aí. Eu vou Tem uma mandar um coisa e-mail para também vocês, importante. amigos. Vamos lá. Tem uma coisa também massa que assim, ó, que perguntaram aqui do mercado e tal. A gente teve estruturas maiores já, né? A gente ficou 5 anos numa casa bem grande, assim, né? 5 anos não, eu fiquei. Ficou 10, eu fiquei 5, 6, não sei quantos. E daí a gente começou com essa ideia mais de coletivo e tal, um agregado de profissionais, justamente pensando mais no mercado que é muito volátil, assim. Então, tem tudo isso também, né? A nossa estrutura, a gente acredita que é muito mais legal esse envolvimento. E nossos equipamentos são todos massa, assim, tipo, tudo de alta qualidade, assim. Porque o mercado que a gente atua atualmente, ele não suportaria uma grande estrutura, assim, entendeu? Então, acho que a gente tem que também ter humildade e ver o que tu pretende fazer e como tu consegue te encaixar e não dar um passo maior, eu acho também, né, do que pode. Tá? E é isso. Maravilha, muito obrigado. Pessoal, então já são 9h22, programado 1 hora, estendemos bastante aqui, mas eu acho que é justamente porque o pessoal ficou super empolgado aí, a interação foi super legal. Eu gostaria de agradecer imensamente vocês aí pela paciência, pelo tempo, aí, disponibilidade. Enfim, eu acho que tivemos toda a questão de ter sido virtual, era uma visita off, né? E eu acho que não perdeu nada esse nosso contato aqui, pelo contrário, eu acho que foi super legal, né? Tão legal quanto se fosse lá no campus, né? E obrigadão mesmo, valeu pela presença de vocês, pela participação, pelo conhecimento que passaram, pelas dicas. Essa última dica aí eu achei sensacional, assim, né? Que eu acho que é uma coisa que às vezes sala de aula e sente na vida também, que é as coisas, a resiliência, assim, né? De entender que a gente não pode ter tudo que a gente gostaria, né? Para que as coisas funcionem, né? Para que a gente consiga empreender. E a Gogó e todos os alunos aí uma feliz Páscoa, né? E aí, se vocês quiserem fazer uma mensagem final aí, fiquem à vontade. Não, da minha parte, só dizer isso, que a gente estava programado para ir presencialmente, mostrar mais coisas, assim, de vídeos e tal. Até o Marcos tinha esse vídeo do ET sendo feito, o som e depois a cena pronta. A gente tem vários desses vídeos que são legais. Exemplos, né? Coisa da trilha também. Que a gente não conseguiu organizar online, até porque a gente também não... Algumas coisas a gente não tem os direitos para botar aberto, sabe, na internet, né? O direito das imagens dos filmes e tal. Então é isso, qualquer hora a gente pode também combinar uma presencial. Uma visita. Obrigada, gente. Mas eu agradeço demais. Pela presença, pela audiência, pelas perguntas. Muito obrigado, Emil, Luciano. E deixar um canal aberto também, assim, quando alguém tiver alguma dúvida, quiser procurar, assim, especificamente alguém. Enfim, tem Instagram, tem vários outros tipos de contato. Se alguém quiser tirar alguma dúvida ou quiser uma informação, a gente tá aí. Muito bem. A gente Isso aí, pode só. Acho que o Ivan, queria agradecer. o Ivan acabou saindo, eu vou colocar ele como apresentador só para ele poder falar. Eu acho que ele não está mais como apresentador, né? Ah, o Marco? Tá ouvindo? Não, eu Tá só ouvindo? eu acho que Não, tá. eu só peço desculpas porque, enfim, eu não consegui nem botar a minha cara aqui, né, a falar. Tranquilo, mas cara. pelo menos vocês conseguiram ver o estúdio do Ivan, né, que eu acho que é muito mais legal que a minha cara. Essa possibilidade, né, de estar online, assim. Podia estar numa foto tua aí. Acho que o estúdio do Ivan vale mais a pena. Vamos fazer uma enquete, né? Vamos fazer uma enquete. O Marcos ou a Catraca? Eu não sei quem ganharia. Acho que a Catraca é melhor. E só agradecer, é muito legal, né? Muita gente, assim, pô, muito massa. Assim. Obrigado pela oportunidade, foi bem legal mesmo, assim.
A gente vai colar os instas ali. Ô, Ivan, cola o teu, que a gente tá botando errado. Eu não sei o teu, Ivan. Tá viajando. Eu também, mais ou menos, eu não esqueço às vezes. Peraí, é Ivan. Tá no celular aqui. Ah, Le- eu quero falar não mais uma consigo coisa. entender. Ivan Lelemos, ó. Lelemos, né? Ivan Lelemos. ó. Lelemos. O Isso. Marcos Gogó. Né? É underline, Marcos? Não, é ponto ST. Quem quiser Não, seguir teu também, Insta. eu tenho um trampo Insta. Ah, o autoral. Instagram? Ah, sim, é Marcos lançado ano Underline passado. Gogó. Ah, foi o Marcos. Tá, botei. Fala aí, Rita. Não, eu tava falando do meu trabalho autoral. Eu lancei um EP ano passado. Se vocês quiserem, me seguindo ali pelo Instagram, dá pra ver. Tá no Tá no Spotify, Linktree também. tá no Linktree também. Um EP chamado Wookie Range, de 5 músicas. E curtam lá também, Muito bom. como cantora e compositora. Legal. Então tá, pessoal. Que massa. Até mais. Beijo. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite, descanse. Tchau. Até mais. Cuidem. Obrigado. Quem Boa noite. Tchau, obrigado.